profissional de segurança do paciente. O trabalho de vocês era para chegar aqui, né? O trabalho de vocês. Quando a gente trabalhou aqui com eventos adversos de saúde. Então nós temos aí, já desde 2013, vou fazer um apanhado histórico, né? Segurança do paciente, a gente já vem discutindo isso há muito tempo, né? Na disciplina, né, inteira. É um conjunto de práticas que visa reduzir o quê? Danos evitáveis. Então, quando eu penso em segurança do paciente, eu vou trabalhar na proteção de um dano que eu sei que eu posso evitar. Tá? Então, esse é o aspecto principal. Né? Então, é prevenir erros e eventos adversos, que entrou ali no trabalhinho de vocês. Ok? Em 1989, século passado, né, um relatório da Organização Mundial da Saúde, esse é o nome do relatório, num evento, né, num congresso internacional, mostrou, né, que muitas mortes acontecem por falha dos profissionais. Muitas mortes acontecem por falha dos profissionais. E aí foi por isso que começou uma campanha mundial para trabalhar com a segurança do paciente, trazendo isso como uma prioridade global. Okay? E aí nós vamos ver que tem coisas aqui que são, você fala, meu pai, e nós já discutimos várias coisas aqui, né? Mas nós vamos falar um pouquinho disso. E em 2013, ou seja, 25 anos depois, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Promoção da Saúde. Aqui é o ano de criação do SUS, né? Então, o Brasil, vamos dizer, o ano que estava tramitando a lei do SUS é de 90. Então, as coisas no Brasil, elas ficaram muito atrasadas por conta aí de todo o nosso contexto histórico. Então, desde 2013, existe uma política nacional. Muita coisa do que acontece no seu hospital, né, e essa é a margem, pegando aí o exemplo do Léo, muita coisa que acontece no seu hospital não acontece porque veio de uma luz, a profissional lá da saúde foi iluminada. Não, isso faz parte de uma política nacional. Se gasta muito, é muito alto o custo para trazer de volta o paciente que teve um problema. Tá? Então a ideia é sempre prevenir os problemas. A Política Nacional de Promoção da Saúde, de Segurança do Paciente, de Segurança do Paciente, ela vai abordar apenas aspectos relacionados à saúde biológica. E muitas coisas que vocês verão, né, e a maioria de vocês, e eu não vou fugir disso, eu vou falar na aula, mas na prova pode ficar tranquilo que eu vou cobrar o que vocês escreveram no trabalho. Muito dos eventos adversos, inclusive na própria internet, quando vocês colocam, fazem a busca de eventos adversos, está muito relacionado com a política nacional. Não diretamente, pouquíssimos sites fazem uma relação direta, né? Mas eles estão trabalhando muito como evento adverso apenas o aspecto relacionado à segurança do paciente. Eu vou terminar a apresentação falando segurança do paciente, e aí o que eu vou falar depois não está nos slides, né? Justamente para não criar confusão na cabeça de vocês, mas existem outros eventos adversos, tá? Além dos eventos adversos relacionados aos cuidados e à assistência de saúde, tudo bem? E aí essa política nacional, aí vem o amante do direito, sempre dá uma lida na lei, né? E que vocês se tornem amantes. Quando eu era só enfermeiro, eu também tinha uma certa aversão a ler normas e regulamentos. Depois que eu entrei no direito, eu vi, né, que exatamente essa é a base onde se constrói todo um conhecimento técnico-científico. Então isso aqui é o preâmbulo
da resolução, tá? Desculpa, da portaria. Portaria não é uma lei, mas como nós somos profissionais de saúde, nós somos obrigados a seguir. Tudo bem? Não é uma lei, é um ato administrativo. Boa noite, senhor. Então, o preâmbulo diz: considerando a relevância e a magnitude dos eventos adversos e a prioridade dada à segurança do paciente em serviços de saúde pela OMS. Por isso que eu trouxe lá o levantamento, em 1989. Existe, na própria resolução, ele coloca inclusive o manifesto. Eu não coloquei aqui para não encher muito. O link da resolução está aqui. A gestão de risco voltada para a qualidade e segurança do paciente. Então, muito da gestão que vocês veem, muito do trabalho que você faz, não veio de uma mente iluminada, veio de uma portaria que a pessoa é obrigada a seguir. Bom, por que eu estou fazendo isso? Porque eu sou obrigado. Simples assim. Ok? Óbvio, quando no hospital, já conversamos, é acreditado, por que ele faz? Ele faz porque ele sabe que é o correto. E aí isso vai também gerar mais lucro para o hospital. Considerando o trabalho integrado entre gestores do SUS e conselhos profissionais da área de saúde, e aí por que eu coloquei isso aqui? No momento em que eu estava levantando a prova de vocês, você coloca questões de segurança do paciente, ou questões de evento adverso, alguma coisa similar assim, vai cair questões de concurso. Para quem for trabalhar, principalmente aí em cidade pequena, sei aí, as cidades serranas daqui, Calheiras, Maringá, ou você vai para a Zona Leste, também tem cidades que você consegue fazer concurso. Se for cair isso daqui, eles vão buscar essas questões. Então, tem muitas coisas da política nacional que ela está acima do hospital, porque é uma política. Então tem ações do governo federal, ações do governo estadual, ações do governo municipal, tudo integrado com os gestores do SUS. E aí, quando a gente pensa em gestores do SUS, é nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, e os conselhos profissionais da área da saúde. Como assim os conselhos? É o COREM, é o CFM, é o Conselho de Nutrição, o Conselho de Farmácia, porque você trabalha sozinho. Não é alguém sentado numa cadeira, essa pessoa virou o rei Júnior, eu me remexo muito e faço e as pessoas seguem o que eu estou mandando fazer. Não, tudo é construído em conjunto. Quem sabe na enfermagem são os enfermeiros, e como é que os enfermeiros contribuem para essa questão. Quem sabe de nutrição são os nutricionistas. Eu não faço a menor ideia de como é que se higieniza uma panela no hospital. Os nutricionistas, quem faz essa contribuição são eles, e assim para cada conselho. Então essas coisas elas vêm numa construção entre os profissionais de saúde, E aí você tem o objetivo contribuir para isso, o objetivo geral da política nacional, contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde, todos. Aonde é prestada essa assistência, você tem a influência da política. Então, vou pegar um exemplo de uma casa de repouso. Quando você tem uma visita periódica do Conselho de Vigilância Sanitária Municipal, ele vai verificar isso aqui. E a ignorância não é atributo de defesa. Eu não sabia. Ok, você tem X tempo para resolver este problema. E aí eles retornam para ver se você resolveu. Ok? Então tudo isso vem com o objetivo de evitar que os pacientes tenham danos, que é um absurdo. Tá? E aí você tem objetivos específicos, o artigo 3 dessa portaria. Promover e apoiar a implementação de iniciativas voltadas à segurança dos pacientes, ou seja, implementação da gestão de risco. A gestão de risco, o que é? Aí sim, chega lá no seu hospital. É uma equipe multidisciplinar e tem que ser multidisciplinar. Por quê? Porque não existe o melhor médico do mundo. Ok, você continua sendo médico. Você não sabe como é que a gente dá um banho no paciente.
Você pode ser o melhor enfermeiro do mundo, eu não faço a menor ideia de como é que se lava uma panela, né, que faz a comida hospitalar. Por quê? Porque eu não sou nutricionista. Então, cada um, né, dentro do seu processo. E aí, tudo isso vai trabalhar com gestão de risco. A professora está falando de panela. Vocês vão entender já por que a gente está falando isso. Outro objetivo específico, tem vários objetivos listados nessa portaria. Promover a inclusão do tema segurança no ensino técnico e ensino de graduação. Por isso que vocês estão tendo essa disciplina. Porque aí o Ministério da Saúde conversa com o Ministério da Educação e obriga as instituições de ensino e saúde a colocar isso na grade curricular. Por isso que a gente tem essa disciplina. Porque você tem que sair formado com esse conceito. É de 2013, né? Quando eu me formei, nem existia política, nem se falava sobre isso. Isso nem existia. Tá? Não havia uma questão. Então, essa política ela foi criada para apoiar o serviço de saúde, para adotar práticas mais seguras da assistência de saúde. Esse é o objetivo. Tá? E ela propõe um conjunto de medidas, de novo, para prevenir o que não for prevenível, reduzir a ocorrência de incidências no serviço de saúde. Não tem que ter, mas se tiver, que seja o mínimo possível. Tá? O objetivo é não ter. Tá? E prevenir e reduzir eventos ou circunstâncias que poderiam resultar ou que resultam em dano desnecessário para o paciente. Por que aqui a gente para no dano desnecessário? Porque às vezes vocês tiveram bioética online, né? Uma pena. A aula de bioética é uma delícia ministrar, fazer as discussões de bioética, abre muito a mente. Vamos pegar um exemplo do princípio do duplo efeito na saúde. O princípio do duplo efeito no direito ele é diferente. O princípio do duplo efeito na saúde significa: eu vou fazer um mal pequeno pensando num bem maior. E qual que é o bem maior? O bem maior é a preservação da vida ou de uma estrutura vital. Então vamos pegar o exemplo de um pé diabético. Eu vou amputar seu dedo para você não perder o pé. Ou eu vou amputar o seu pé para você não perder a vida. Tá? Então aqui é um dano. Pô, imagina, você bate no hospital e volta sem 2 dedos. Cara, você teve um dano. Só que esse dano ele era necessário por esse princípio do duplo efeito. Eu vou no hospital e tomo uma benzetacil. Só quem já tomou esse troço sabe o inferno que é. É um dano, mas é um dano necessário. Então, quando a gente aqui trabalha em dano, é dano desnecessário. Por que eu tenho um protocolo de depois de 3 dias eu arranco o acesso venoso, mesmo que ele não tenha nenhum sinal flogístico? É evitar um dano. Os conhecimentos de microbiologia demonstram que a partir do término do 3º dia, né, mais que duplica o risco de você ter uma infecção naquele sítio de inserção do cateter venoso. E quanto mais tempo ele ficar ali, mais aumenta o risco do paciente ter este dano que é desnecessário. Ok? Vamos pegar um outro exemplo de um dano desnecessário. Eu interno um familiar, né, essa semana até uma grande amiga minha lá de Santos. Assim, Vitor, o hospital está pedindo para a família trazer placa de hidrocolóide porque o paciente já está com lesão por pressão. Se ele já está com lesão, dependendo da lesão, você não põe placa. E questão número 2, que é a obrigação do hospital. O que importa? Se vamos pegar um exemplo da minha mãe. Entra com um quadro de acidente vascular cerebral. E aí volta com uma lesão por pressão. Quer ver uma coisa? Acontece. Não tem que acontecer. Não acontece nada. Isso é um exemplo, né, de evento adverso. Um exemplo. Tá? Vamos continuar aqui para a gente ampliar um pouquinho mais.
Promoção de uma cultura de saúde e segurança em todos os níveis de atenção. Quando a gente fala níveis de atenção, lembram lá da disciplina que vocês já tiveram, né? Nível primário, atenção primária, secundária e terciária. Certo? Atenção primária, porta de entrada do sistema de saúde, unidades básicas de saúde, CAPES, UPA, pronto-socorros, prontos atendimentos de pequena, né? Atenção primária. Aí atenção secundária, unidades de atendimento um pouquinho mais elevadas, pega um pronto-socorro um pouco mais elevado, e aí atenção terciária, pegaria um hospital especializado, de uma forma bem ridícula, simples. Então, qualquer nível de assistência tem que entrar com este contexto, tá? E aí você trabalhar com incentivo à notificação e análise dos incidentes de saúde. Aqui é o grande calcanhar de Aquiles. Porque, imagina, eu sou um gestor de um hospital particular. Eu vou notificar casos de lesão por decúbito? Tecnicamente é o que se espera. Tecnicamente é o que se espera. Você registrar este evento e notificar este evento. Tecnicamente é o que se cobra. Na prática acaba não acontecendo. Esse resultado ele acaba sendo, né, subnotificado. E aí aonde vem a questão para a gente evitar a subnotificação? Incentivar a participação de pacientes e familiares. E aí toda a instituição de saúde tem que ter um canal de comunicação do paciente e do familiar. E qual que é o principal canal de comunicação? A ouvidoria. Toda instituição de saúde é obrigada a ter um setor de ouvidoria. Seja esta instituição pública, seja esta instituição particular. A aluna da manhã me mostrou um caso, ela trabalha aqui no hospital público daqui de cima, todo mundo conhece, entendeu? Está com o paciente com uma lesão decorrente de tuberculose e a lesão está aberta, você consegue ver inclusive parte da costela, você vê a magnitude da lesão. E o médico falou assim: vai para casa que vai fechar sozinho. A lesão de aproximadamente, né, tamanho da palma da mão. Você vai para casa que vai fechar sozinho. Fala: professor, o que a gente faz? Se o paciente fala, eu me recuso a sair, e já aciona a ouvidoria do hospital e do município. É um hospital municipal. Já aciona a ouvidoria e não sai. Mas eles não vão pegar o paciente e conduzi-lo até a porta de saída, colocá-lo na calçada e falar assim: tchau. Isso não vai acontecer. E o paciente continua internado. Se na pior das hipóteses, que se transfira de hospital e pega um médico mais comprometido. Mas, ok, se você chegou no nível da sua habilidade, ok, o paciente não vai sair. E é exatamente essa foi a orientação que foi dada para o paciente. Abra você mesmo uma ouvidoria no próprio hospital que você está internando. E aí foi um familiar dele, na hora da visita, desceu e abriu uma queixa lá na ouvidoria. Então a ideia é exatamente essa: é você pegar, né, e conscientizar os usuários do serviço de saúde que eles merecem uma assistência integral. Tá? E aí a implementação dos processos da gestão de risco, que é o que acontece lá nas unidades de saúde. E aí a gente cai nisso aqui de novo. Da onde veio os 6 passos aí da segurança do paciente? Os 6 passos da segurança do paciente vem todo dentro deste contexto. Aqui são metas internacionais, não são metas nacionais. Aqui a gente só traduziu as coisas. E da onde veio essas metas? Lá de 1980. Foi se percebendo que a assistência de saúde tinha diversas falhas e essas falhas precisavam ser
identificadas. Nós vimos uma a uma, só vou dar uma relembrada. Identificar corretamente o paciente. Por isso que tem todo esse protocolo de certificação que o fulano é um fulano. Você não pode, como enfermeiro, e você será cobrado disso, é uma obrigação sua como enfermeiro, e num segundo momento do seu subordinado, seja ele auxiliar ou técnico de enfermagem, verificar se o paciente está com a pulseira de identificação. Na pior das hipóteses, você improvisa uma pulseira de identificação se você trabalha numa instituição que está com déficit deste material, uma instituição pública. E não é difícil improvisar, pode improvisar com a etiqueta que você cola nos exames. Mas o paciente tem que ter uma identificação. Porque se ele não está identificado corretamente, ele pode literalmente receber um tratamento que não era para ele. Já é um evento adverso. Eu tenho José Francisco de Almeida e José Almeida Francisco. Eu dou a medicação do José Francisco de Almeida para o paciente José Almeida Francisco. Não é evento adverso. Só um dos exemplos das milhares de possibilidades do que pode acontecer. Já contei a história para vocês de alguns dos casos de eu estar trabalhando, seja na UTI, seja na enfermaria. Se pegar o caso com o enfermeiro do pronto-socorro ou de uma unidade de internação, ele passar todos os dados de um paciente, você olhar no sistema os mesmos dados do paciente, e aí chega um outro paciente. Assim, então, me passou José Francisco de Almeida, subiu aqui José Almeida Francisco. Alguma coisa está errada. Onde eu consigo? E se eu dou continuidade na assistência, eu tenho esse problema. E aí, muito casado aqui, esse exemplo que eu dei com isso daqui. Melhorar a segurança na prescrição. Quando você coloca como portaria do Ministério da Saúde e portaria do Conselho Federal de Medicina que a prescrição tem que ser em letra legível, é muitas vezes você que vai pegar a prescrição e vai bater lá no consultório. Você, doutor, refaz a prescrição por gentileza, porque eu não estou entendendo o que está escrito. Hoje, graças a Deus, a maioria dos lugares trabalha com prescrição impressa. A maioria. Então, pelo menos a maioria dos lugares esse problema está resolvido. Porque eu já trabalhei em lugar que os médicos iam fazendo um garrancho, e aí às vezes era uma medicação X, e aí dias depois essa medicação virou outra medicação, porque eles já não entendiam qual que era a primeira medicação. E também já trabalhei com médicos que pegou a própria receita e falou assim, eu não sei o que está escrito aqui. Eu falei assim, então ótimo, seja por isso, quem trabalha errado trabalha duas vezes, o paciente está aí esperando para você avaliar ele de novo. Trabalha errado, trabalha duas vezes. Então um dos aspectos é esse. E você, como usuário de saúde, você tem o dever de, pegou a prescrição, não entendeu, falou assim, desculpa, eu não estou entendendo o que está escrito aqui. Refaz para mim, por gentileza. Você tem todo o direito, não é isso? Você tem todo o direito. E você, como enfermeiro, se você pega uma prescrição, mesma coisa, você fala assim, eu não estou entendendo o que está aqui. E não é o que acontecia há muitos anos atrás, de que a gente era tradutor de prescrições. Até hoje eu recebo, Vitor, você consegue traduzir o que está escrito aqui? E aí com o tempo você literalmente vira um tradutor de erudito médico. Mas está errado, isso é traduzir errado. Se é uma medicação X, eu achar que é uma medicação Y, está errado. Você não tem que traduzir, tem que estar claro. Uma das seguranças da prescrição é essa. Ela tem que estar clara e objetiva, e na própria resolução também está claro e objetivo. Lá a sua prescrição tem número. Prescrição número tal. Do dia tal. Você pode nem ter o dia, mas pelo número você localiza a prescrição. Tem que ter número. Tem que
ser rastreável. Eu não posso ter uma prescrição que eu não consiga fazer um rastreamento. Não dá. Você perde a segurança. Diga, senhorita. Eu não entendi. Pergunta. Prescrição verbal. A gente segue? Ele falou, beleza, essa medicação aqui, sei lá, vou pegar um exemplo ridículo, é de pirona. Ok, ele falou para você ir no próximo plantão. Aí eu sou o enfermeiro da enfermaria. Você não tem poder sobre o médico. Da mesma forma que ele também não tem poder sobre você. O que você faz? Sobe o nível hierárquico. Aula do semestre passado. Sobe o nível hierárquico. Para quem que você comunica? É o seu supervisor. Só assim, não estou entendendo essa prescrição, já conversei com o médico, ele se recusa a refazer, né? E isso não pode continuar, porque o paciente vai continuar internado, não dá para manter essa prescrição. Hoje, graças a Deus, a maioria dos hospitais trabalha com prescrição impressa. E a maioria das unidades básicas de saúde também trabalha com prescrição impressa. Então hoje, este problema aqui em São Paulo está bem difícil de acontecer. Aí você pega instituições menores, hospitais menores, unidades casa de repouso, home care, né? Aí sim, você até pode pegar uma prescrição manuscrita, tá? Mas tem que refazer, tá? Eu não tenho um supervisor. Ok, tem que fazer a denúncia no Conselho Federal de Medicina. O nome e o registro do médico está lá. Entra no site e faz a denúncia em cima desse profissional. Tira uma foto, né? A denúncia você faz ela online, tá? Porque precisa ser levado. Está fazendo um serviço errado, um serviço público. Não adianta, você pode ser o melhor médico do mundo, você pode fazer a melhor avaliação do mundo, mas a execução do seu trabalho, que é a administração da medicação, foi péssima. Você fez uma boa avaliação, mas uma péssima execução. O seu trabalho foi péssimo. Não tem que ser mudado. O objetivo é esse mesmo. Tá? E não tem jeito, tem que fazer. Tá? Se você está numa unidade hospitalar, sobe o nível, passa para o seu supervisor. O seu supervisor não vai falar com o médico, vai falar com o supervisor dele. E aí desce. Assim, então, refaz isso aí. Não tem que fazer. Você não está lá para ser amigo. Você está lá para fazer o seu trabalho. E melhorar a administração de medicamentos. Hoje, no seu hospital, onde se preparam os medicamentos? Onde se prepara os medicamentos? Na frente do paciente. Eu sou um paciente, beleza? Imagina, você é um paciente. E aí eu chego com uma seringa com um líquido transparente. E eu falo que nesse líquido transparente, sei lá, tem um antibiótico qualquer. Qualquer antibiótico. Você vai trabalhar na crença? Percebe? Por isso que muitos hospitais preconizam, preparam na frente do paciente, porque você tem o direito como paciente, fala assim, opa, eu não sei o que está aí, eu não sei o que está aí, então eu não vou tomar, eu não vi. Por isso que a maioria dos hospitais trabalha desta forma, justamente porque é isso aqui, ó. A maioria dos hospitais hoje trabalha desta forma. Você não prepara a medicação longe do paciente, você prepara na frente do paciente. Muitos hospitais, inclusive, as medicações endovenosas de uso contínuo ou intermitente, vão preparar um sorinho na frente do paciente, para ele ver o que ele está tomando. Tá? Você pode ver que muitos profissionais, eles mostram, falam, vou administrar no senhor tal componente. E coloca. Não sei nem se aquilo está com a data de validade. Ok? Se está dentro do padrão de validade. Tá? Administração de medicamentos. Também já contei a história para vocês. Trabalhando na prefeitura, na cidade do litoral, o prefeito falou assim, vai subir a vacina do posto X
para chegar aí para você aplicar. Beleza, aí chegou a vacina, eu achando que havia um frasco, chegou a seringa. Ah, você tem 3 doses. Vitor, pode aplicar? Não, eu não. Por que não? Por que não? Ah, não, mas as suas meninas vão aplicar? Também não. Por que não? Porque se elas errarem, eu respondo junto. Se você quiser, isso falando com o gestor do posto. Então, se você quiser mandar qualquer outro enfermeiro e qualquer outro profissional que não seja da minha equipe administrar, fique à vontade. Eu não vou administrar. Por quê? Porque eu não posso. Eu não sei o que tem aí. Ah, mas vai na fé, é vacina. Aham. Eu não sei o que tem aí. Se é vai na fé, faz você. Pode ir. E já pode avisar para o prefeito que eu não administro. Se vier para cá, vai para o lixo. Ou você chama qualquer uma das suas meninas que são supervisionadas por outro enfermeiro. Porque aí se rodar, se estourar uma bomba, é ela com o supervisor dela. Nada a ver com esse cara. Nada a ver. Mesma coisa. Doutor, paciente do leito tal está tendo tal e tal e tal sintoma. Ó, administra tal medicação que eu já estou subindo. Aham. Aí sobe o médico. Você administrou a medicação? Não. Por que não? Não. Mas por que você não administrou? Eu mandei? Eu não sei o que você mandou. Mas por que você não administrou? Porque não está prescrito. É maluco, meu? Esses negócios daí. Como é que eu vou provar que você falou que era para eu fazer e não que eu achei que eu era o Dr. House e eu fiz porque eu achei que eu era o P das galáxias? Não, filho, escreve, carimba, depois que tiver escrito e carimbado, aí eu faço. Pode ficar tranquilo, não é um risco iminente de morte, não dá para esperar. E não faz. Ah, você vai perder o emprego. Ok, você perdeu o emprego, quem perdeu o porém e o réu primário. Qual que é o único momento que você administra a medicação por ordem verbal? Só tem um momento. Só um. Oi? Parada cardiorrespiratória. E com dupla checagem. Administra epinefrina ou uma ampola. Epinefrina ou uma ampola? Epinefrina ou uma ampola. Administrando epinefrina ou uma ampola. Dupla checagem. É um teatro mesmo, o serviço de saúde é um serviço de teatro. É o único momento. Por que você repete? É para você ter várias testemunhas. Ok? Para depois o paciente. Geralmente quando você está numa equipe, principalmente numa UTI fechada, todo mundo joga junto. Não significa que a gente é amigo, a gente só joga junto. Depois da parada, se o paciente viveu ou morreu, a gente combina a pesquisa. Vamos anotar todo mundo no mesmo jeito. Mas se de repente você pega aí um cara que quer te ferrar, ou uma mulher que queira te ferrar, você tem testemunha. Você fala assim, fulano, Beltrano, Ciclano estava na parada, foi feita a dupla checagem, a palhaça está bancando uma palhaça, ou o palhaço está bancando um palhaço, falando que não prescreveu o que foi prescrito. Bom, e as ampolas abertas estão ali, faz parte do protocolo. Tudo bem? Esse é o único momento que você administra a medicação. Medicação não prescrita. Ok? Comprimido. Isso é muito complicado você trabalhar com comprimido. Ok? Porque às vezes você tem um comprimido para dar. E aí se você corta a bandejinha do comprimido, você não vê o nome. Como é que eu vou saber que aquele comprimido é daquele medicamento que está prescrito? Se você trabalha numa instituição de saúde, vai vir lacradinho, com plastiquinho, com o nome do comprimido em cima, né? O nome do medicamento, né? E a dose do medicamento. E a maioria dos hospitais ainda coloca o nome do paciente, né? Para ter a identificação perfeita. Ok? Mas vamos pegar um exemplo de novo de um home care. Cara, não é um, não são um, nem 2, nem 10, nem 20. Vários clientes meus que eu chego na casa, a família fala assim, então, aqui a gente faz assim, eu separo todos os comprimidos e ponho nessas caixinhas e você dá, tá? Não. Por que não? Deixa os comprimidos aí,
que a gente mesmo separa e a gente mesmo dá. Não, mas a gente sempre fez assim. Então vamos fazer o seguinte, já que você sempre fez assim, você separa e você dá. Lá na casa do fulano não era assim que talvez. Você separa e você dá. Por quê? Eu falei, porque desculpa. Eu tenho uma lei que me obriga a fazer desse jeito. E, valha-me Deus, que você queira matar o teu pai. Ai, nossa, por que eu vou matar o papai? Será que ele tem uma grande herança que pode deixar para você? Vocês acham que eu nunca peguei casos assim como que é? Já peguei. Você faz o quê? Você fala assim, opa, eu não administro não. E ó, todo mundo da minha equipe está proibido. E se eu souber de alguém que administrou, é rua. Termina o plantão e não volta no próximo. Sem dó nem piedade. Se você quer se ferrar, você ferra sozinho, mas não me leva junto. E é exatamente assim que você tem que se comportar. Muitos de vocês estariam um cuidador. Quantas casas que tu não pisa que não é desse jeito? Tá maluco? Você vai administrar? A resposta é não, por que não? Por que não? Porque eu não sou idiota. Deixa a cartela aí, eu mesmo tiro da cartela. Pode ficar tranquilo. Eu só preciso saber da precisão. Da mesma forma, na mesma casa. Ah, é para administrar. Ó, se a pressão estiver assim, você dá esse comprimido. Se tiver assado, você dá esse comprimido. Ok, cadê a prescrição? Não, vai na fé. Na fé em quem? A resposta é não, ninguém vai administrar. Pô, Vitor, você é muito chato. Eu sei. Eu sei que eu sou muito chato. Filho, foram anos estudando para eu ter esse 106497. Sabe que o cara é velho quando o meu correio está abaixo de 100 mil. O meu estava quase, hein? O meu está 106. 106497, 106 mil. Você está maluco, filho? Eu vou perder meu correio? Não, a resposta é não. Não, ninguém vai dar. A resposta é não. Enquanto eu não tiver uma prescrição assinada e carimbada junto com a pastinha aí do paciente, a resposta é não. Se você quiser dar, fique à vontade. O que eu faço como profissional de saúde? Medicação tal administrada pelo familiar. Ponto. Eu não vou impedir você de dar. Você faz o que você quiser. E eu faço o que a lei me permite fazer. E não faço nada além disso. Ah, você vai perder o contrato. Ok, não tem problema. Eu perco o contrato, mas não perco o meu correio. O paciente vai e vem. Porém, vai me acompanhar até eu morrer. Até o momento que eu vou falar assim, ó, eu não quero mais enfermeirar, ligo lá no correio e falo assim, ó, cancela isso aí, que agora eu não quero mais enfermeirar, porque eu já estou velho e cansado. Mas mesmo assim, o número é meu, ninguém vai tirar o meu número. E ele vai morrer como um corém que foi, né, inativado por vontade, não inativado pelo processo. Bem, então a resposta é essa, principalmente para vocês que trabalham, né, na casa dos outros. Ok? E pouco. Ah, mas o enfermeiro falou, o meu enfermeiro supervisor falou que eu posso dar. A resposta é não. Não faça. Não. Tá a médica, tá a prescrição junto? Não. Então desculpa, não dá para fazer. Mostra a prescrição. Qualquer velhinho que pega a medicação no posto, você tem que levar a prescrição e a prescrição de volta junto, só me mostra a prescrição. Tira uma foto e deixa agora. Eu não preciso deixar ela todo dia aqui. Você tira uma foto e guarda nos seus documentos. E aí fica com a cartela. Ok? Tudo bem? E em unidade casa de repouso, tem umas empresas de farmácia que estão se especializando para atendimento em casa de repouso. Tem umas caixinhas, o negócio é bem bacana. Ó, custa mais alto para o cliente. Tá? Então ficou claro? Segurança na administração de medicamentos. Da mesma forma, vamos pegar um exemplo: soro. Caras, pasme, melhorar a comunicação entre profissionais de saúde. Linkando nisso aqui. Vou pegar o plantão. O último hospital que eu trabalhei, as meninas me amaram. Só que não. Aqui a gente passa o plantão no posto de enfermagem. Ok, eu não passo. Por que não? Quem me garante que você está me passando um plantão com o paciente morto? Eu passo plantão abrindo a porta, acendendo a luz e olhando o paciente e tudo que está plugado no paciente no momento da passagem de plantão. Não, chega 20 minutos mais cedo e faz uma ronda. Não, meu horário é 7. Meu horário não é 6h40. Eu detesto chegar atrasado.
Mas eu também detesto chegar muito cedo. Se o meu horário é às 7, cara, eu chego 5 para 7, no máximo 10 para 7. Chegar às 6h30? Não, por que não? Por que não? Eu não chego, eu detesto em qualquer lugar, qualquer compromisso. Eu detesto chegar. Trabalhava do lado do Agaçame, do lado, eu ia a pé. Era literalmente como se eu andasse daqui até o Pão de Açúcar. Ó, Vitor, você não pode chegar mais cedo? Não, não. Meu horário é às 13. Vou chegar aqui 5 para as 13, bato o cartão, 13 horas eu estou aqui no posto. Ah, mas os outros enfermeiros chegam mais cedo. Nossa, eu os admiro, só que não. Se eles quiserem chegar mais cedo, o problema é dele. O que ele faz com a vida dele é o problema dele. Eu vendi a minha vida das 13 às 7. O acordo que eu fiz com vocês. Eu vendo a minha vida para vocês neste horário. Antes disso não, depois disso só se eu tiver um problema muito grave que me segure aqui. Caso contrário, e passagem de plantão é vida leite. Várias vezes você está lá passando o plantão e aí você olha lá, está um soninho, sem identificação. Assim, que bacana, né? O que está rodando ali? Ah, está rodando a prescrição tal. Pode tirar e manda refazer. Ah, Vitor, você é chato, né? Eu sei. Até minha mãe fala isso. Fala aos meus alunos, né? Vocês me chamam de bom. Tirando você. E você? Eu vou sentir saudade de te chamar aqui. Você chama de WhatsApp? Não precisa me chamar lá no E é exatamente isso mesmo. Eu falo assim, ó, pode tirar. Não, eu não vou pegar o plantão com esse troço aí, por quê? Porque eu não sei o que é isso. E desculpa, eu vou ter que relatar no prontuário do paciente. Tem hospital que tem relatório. Isso é um evento adverso. Relatório administrativo, eu vou ter que relatar. Por quê? Nossa, você vai fazer isso comigo? Eu falei, não, filho, eu não estou fazendo nada com você. Eu só estou colocando uma cueca de aço. Por quê? Foi porque eu não sei o que está rodando aí. E se for um veneno que vai estourar no meu plantão? Eu preciso dizer que eu recebi o paciente que estava recebendo uma medicação que não está identificada. Eu não sei o que é isso daí. Óbvio que você pode colocar um rótulo em algo que não é, né, referente ao que está escrito no rótulo. Claro que você pode mentir, mas pelo menos ali o rótulo está com carinho. Você sabe quem foi que colocou aqui segurança na administração do medicamento? O rótulo do soro tem um objetivo. O que está ali? Qual é a dose do que está ali? Que horas que começou a rodar o que está ali? Que horas que tem que terminar o que está ali? E quem foi que colocou aquilo que está ali? E aquilo que está ali tem que dar em alguma prescrição, tem que checar. Senão, vai sobrar para você. E isso acontecia de monte. No século passado, quando eu comecei a trabalhar, você entrava assim, ainda mais que eu comecei na Emílio Ribas. Nossa Senhora, tenho péssimas lembranças daquele lugar. Toda vez que eu lembro daquele lugar, da época que eu trabalhei lá, meu Deus do céu, até arrepio, tanta coisa que eu vi ali. E, não era um, nem dois, nem três, eram vários. Você olhava assim, você fala, o que está rodando aqui? Que horas que começou a rodar isso aqui? Quem pôs isso aqui? E estava lá. E o pior, às vezes as pessoas falam assim, deixa aí. Como assim? Deixa eu só ver se estou entendendo. Né? Porque eu só tinha 18 anos. Se já é assim, tiozão, imagina com 18. Você desculpa, lixo? Não, vai pro lixo. Ou se você quiser ficar um paciente para você, fique à vontade. Eu não vou pegar essa bucha não. Mas nem pensar, essa maluca. Não sei o que é isso aí. O paciente para. E aí fazem uma análise disso aí, descobrem que isso daí tem um veneno, aí eles vão olhar para mim e. Mas que eu vou provar que aquilo que está lá não fui eu que pus.
Percebe? Um montão de detalhes. Outro exemplo muito comum. Isso acontece muito, né, em intubação de paciente. Alguém prepara a medicação, deixa na bandejinha e o outro vai lá administrar. Você está maluco, irmão? Ah, não, mas foi a Milena. Nossa, a Milena é meu, nossa, é minha sister. Ok, já que ela é minha sister, foi você que preparou, Milena? Não, administra. Não, pode ir. Eu não pedi para você preparar. Ah, mas é porque eu vi os frasquinhos ali, eu quis te ajudar. Não seja por isso, você vai me ajudar muito. Fazendo. Vá. Não dê nada para ninguém que não tenha sido você que tenha preparado. Nada. Nem um comum. Você não sabe o que você prepara. Tudo bem? Ficou claro o que é segurança na administração de investimento? E aí, óbvio, aqui liga pouquinho. Eu vou dar o medicamento para você, faz lá a dupla checagem, perguntando e olhando a sua pulseira de identificação. Percebe que está tudo interconectado? A prescrição é uma comunicação entre profissionais. Você tem a comunicação verbal, você tem a comunicação escrita. Ok? Tudo bem? Outro exemplo aqui de segurança e comunicação é a porcaria do pop-up. O médico abre o computador, plá, paciente alérgico a dipirona. O que ele vai prescrever? E aí, se você... Como é que eu trabalho como enfermeiro? Me dá um trabalho do cão. Realmente é cansativo. Mas eu prefiro fazer desta forma. Eu pego todas as prescrições de todos os meus pacientes. Os técnicos amam. Só que não. Eu falo assim, ó, enquanto isso... Vai separando roupa, vai medindo os sinais vitais, vai vendo se o paciente tem curativo, já separa o material para curativo, vai fazendo outras coisas, meu filho. Por quê? Porque eu vou ler todas as prescrições. Todas as prescrições. Eu quero saber exatamente o que o meu paciente vai tomar e se está prescrito de uma forma correta. Depois que eu ler, eu dou para você. Enquanto eu não der para você, você não dê nada para o paciente. Por quê? Porque se você der um erro para o paciente, roda nós dois. Então, está tudo bem. Os pacientes são todos meus. Eu só divido eles com você. As prescrições são minhas. Dá um trabalho, claro que dá um trabalho. Mas eu não dou prescrição para ninguém que eu não tenha lido antes. Não que tenha erro acontecido comigo, mas eu já vi acontecer com um colega. Do técnico pegar e ir no automático administrar a medicação, ou o paciente era alérgico àquela medicação e o médico prescreveu de forma errada, ou o médico prescreveu uma dose errada. Prescreveu uma dose errada. No último UTI que eu trabalhei, o médico prescreveu Clexane 3 vezes por dia, dose máxima. Eu falei assim, você tem certeza? Não, vai na fé. Eu falei, na fé, doutor, eu estou olhando no celular. Desculpa, eu vou acionar minha supervisora que vai acionar o seu supervisor. Eu não vou administrar isso aqui. Não, pode ir. Não, eu não vou administrar. E a UTI era dividida em duas. O outro enfermeiro não perguntou e administrou. No dia seguinte, o paciente dele sangrou até a morte. Ah, tá vendo, doutor, por que eu não quis administrar? Você tá maluco, irmão? Olha a dose, nunca vi isso. Dose máxima? Só para proteger o rim? E o paciente está tomando antibiótico? Não, desculpa, não vou administrar. Se o seu supervisor falar que eu posso, aí beleza. Caso contrário, eu não vou administrar isso aqui. E ninguém da minha equipe vai administrar isso aqui, não. Está todo mundo proibido. Não, mas eu mandei elas administrar. Você é enfermeiro? Não, elas estão proibidas. Se você seguir a ordem do médico e não a do enfermeiro, eu não sei você que for. Essa é a resposta. Eu não vou brigar com você. A resposta é: você obedece a mim, não a ele. E eu não estou dando carteirada, eu estou protegendo você. Eu estou falando que ele errou. É por isso que nós dois não vamos administrar. Tudo bem? Administra todas as outras. Essa também. Enquanto não vier a ordem do supervisor falou assim, pode fazer, aí beleza. Caso contrário, a resposta é não. Eu não vou administrar em ponto. E às vezes você erra num zero. Às vezes é para administrar, vamos pegar um exemplo de uma medicação ridícula, insulina. Às vezes é para administrar uma unidade e o cara errou um zero. Em vez dele colocar 1.0,
Ele colocou 1 0. O que era 1 unidade virou 10 unidades. Pronto, você mata uma pessoa. 10 unidades de um segundo. Você mata um segundo. Tá? Então, eu faço isso. Sugiro que vocês também façam. Dá mais trabalho. Claro que dá. Ok? E aí, como é que você sabe de medicação? Sempre leia a bula. Num primeiro momento, vocês são recém-informados. Pode ler essa porcaria que vem de hoje, que vem junto com os medicamentos. Hoje é uma porcaria. No século passado, era outra bula. Letra pequenininha, era uma bíblia, ser dobrada assim, parecia uma bíblia. E aí algum político idiota que leu aquilo, não entendeu, fez uma lei para fazer bula para lei. E aí agora vem essa porcaria junto com esses medicamentos. E eu tenho certeza que o idiota e todos os idiotas que votaram a lei e o presidente idiota que assinou a lei não lê a bula. E aí estragou o nosso trabalho. Então hoje você lê a bula, falta informação para nós, profissionais de saúde. Então no primeiro momento leia aquilo. E aí entendeu aquilo? Passo 2. Leia a bula profissional. Vocês vão digitar bula profissional. Ou existem aplicativos hoje aí no celular de vocês de bula profissional. Aí vocês vão lá na posologia, que é como tem que ser prescrito o medicamento. Tá? É o mínimo que vocês têm que ler. É a indicação do medicamento e a posologia. É o mínimo. Sugiro também ler a farmacocinética e as interações medicamentosas. Mas o mínimo é para que serve esse medicamento e como tem que ser prescrito esse medicamento. Então, se o médico ir contra a prescrição do farmacêutico, da indústria farmacêutica, você fica com a pulga atrás da orelha. Deixa eu saber se eu entendi. Se o cara que inventou a droga falou que é para prescrever desse jeito e você está prescrevendo de um jeito diferente do que ele mandou, Dr. House? Assegurar a cirurgia segura, né? Em local de intervenção. A gente já conversou sobre isso, né? De você escrever na perna direita, operar a outra perna e o cara operar a perna direita. Ou você fazer um X e o cara achar que o X é um alvo. Ou você colocar um tapume no olho e escrever uma setinha, opere o outro. O cara levanta o tapume e opera. Você fala, meu, qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Percebe que aqui, assegurar a cirurgia segura, ela está casada com a comunicação. E aqui você também tem, ó, qualquer procedimento no paciente. Procedimento também correto. Tá? Aqui não é só o problema de cirurgia. A higienizar as mãos. O paciente pegou uma infecção hospitalar. Você tem direito a processar o hospital. Ah, mas a infecção hospitalar é esperável. Não, não é não. Por isso que você tem um monte de técnicas assépticas, justamente para não pegar infecção hospitalar. Não é? Ah, mas não é. Não é. Paciente familiar seu está lá no hospital, teve uma flebite porque o acesso venoso ficou 5 dias. E aí tira, e aí aquela flebite complica. Evento adverso. Que está casado com o nome iatrogenia, tá? Já a gente vai ver o nome iatrogenia. Então aqui serve para isso. Ah, o paciente do leito 10 está com, sei lá, KPC. E aí o funcionário está com leito 10 e com leito 7. Aí passa o KPC do 10 para o 7. Ótimo. O processo é todo mundo. E é o ramo que mais cresce no direito. Tá? É o ramo que mais está crescendo, que todas as outras áreas do direito está saturado. Reduzir o risco de queda. O paciente caiu. É isso mesmo. O paciente caiu. É isso mesmo. E aí tem todo um protocolo que se abre quando o paciente cai. Você lá no seu setorzinho fica sabendo que o paciente do 10º andar caiu. Aqui.
fica sabendo? Por causa dessa história. E tem que fazer o levantamento. Por que esse paciente caiu? Né? E aí você pega, o paciente tem que caminhar na enfermaria. Você é louco, irmão. Vou deixar meu paciente caminhar na enfermaria, você vê o paciente caminhando na enfermaria, não passa nem Wi-Fi. Para a saúde dele é ótimo, claro que sim. Mas por um aspecto, sabe que aqui tem um conflito? Por um aspecto de segurança, já não é tão ótimo assim. Põe um profissional para andar com ele. Lógico, cada paciente tem um profissional exclusivo. Gente, eu tenho 20 pacientes, vou ter 20 técnicos de enfermagem, não só para andar com o paciente para lá e para cá. Por isso você também tem aqueles protocolos de grades elevadas. Aqui. E era até antigo que ainda está escrito úlcera, né? As lesões por pressão ou as lesões por uso de dispositivo médico. O paciente ganhou uma lesão por pressão, tem que ser notificado. Você é um enfermeiro, o paciente entrou com pele íntegra, você volta no próximo plantão, o paciente já está com uma vermelhidão, isso é lesão? Sim ou não? Sim, lesão grau 1. Você tem um monte de medidas preventivas, você tem um monte de trabalho, aplica a escala, detectou o risco, entra com medidas preventivas. Trabalhava numa casa de repouso que o cara tinha 10 colchões casca de ovo e aí internava os idosos e ele não colocava o colchão. Eu falei assim, Adolfo, você é burro. Não, agora você pra caramba, mas tu é maluco. Não, mas cara, o colchão está ali. Mas a família tem que trazer. Eu falei assim, ok, quando a família trouxer outro, você pega e põe no lugar desse, no estoque, mas você não deixa o paciente sem. Cara, se for a minha mãe, que eu hospedo na sua casa de repouso, e eu venho visitá-la e encontro uma lesão por pressão, eu não vou brigar com você. Eu vou arrancar seu dinheiro. Eu te processo. Eu não vou bater pouca com você. Eu vou arrancar seu dinheiro, cara. Maluco? Você tem um monte de medidas preventivas. Um monte de medidas. E aí o paciente aparece com lesão por pressão e você fala assim, ups, aconteceu? Pode ficar tranquilo, daqui a alguns dias vai chegar aqui a intimação para você. Sem dó nem piedade. Tudo isso entra dentro desse contexto. Tá? Não é para acontecer. E aí por que você incentiva a família a participar desse processo? É justamente por isso mesmo. Porque senão se o mesmo profissional que errou vai acobertar o erro. O mesmo profissional que errou acoberta o erro. Tá? E aqui no caso de lesão por pressão, entra no que a gente já conversou várias vezes. Qual é o melhor momento para você avaliar o seu paciente? Na hora do banho. Você só avisa para o técnico. Você fala, na hora que você for dar banho no paciente, só aperta a campainha, por gentileza. Eu vou saber que você está levando ele para o chuveiro. Por quê? Porque eu quero ver. E aí às vezes você tem aquelas menininhas, né, um falso pudor. Mas ela é mulher, ela vai ficar com vergonha. Ok, pode falar para ela que aqui eu não sou homem, aqui eu sou um enfermeiro. E eu vou ver. Quero ver. Por quê? Porque eu não sei se de repente ela tem uma lesão por pressão. Como é que eu vou provar que essa lesão não aconteceu no meu plantão? Vou dar um outro exemplo ridículo. Uma lesão por decúbito, e aqui é por trauma. Você leva o paciente sai da sua enfermaria, vai para fazer tomografia e volta para a sua enfermaria. O que você faz quando o paciente volta? Avalia. Óbvio que dá trabalho. O que você avalia? Eu não sei se aconteceu alguma coisa lá. De repente o paciente teve algum trauma lá, transportaram ele errado da cama para a maca, depois da maca para a cama, mas aquela maca é dura. Você não bateu alguma coisa aqui? Aqui eu vou provar que no fim. Tá? Então tudo isso entra dentro deste contexto. Beleza? Tá? E aí, pensando, né, isso aqui já é gestão de risco.
Gestão de risco é justamente você gerenciar para diminuir o risco. E esta portaria adota as seguintes definições. Ela que vai dizer o que significa gestão de risco. Por quê? Porque se tiver que subir para um processo, um advogado não tem a obrigação de saber o que é um serviço de saúde. Então você está lá, gestão de risco, aplicação de iniciativas, procedimentos, condutas, recursos na avaliação e controle de riscos e eventos adversos. Exemplo da lesão da depressão. Apliquei grave. Paciente deu um risco moderado. Tem prevenções para risco moderado. Deu risco elevado. Tem prevenções para risco elevado. Você fez as prevenções? Você aplicou o brado? Sim, apliquei. Você viu o score que deu? Sim, viu o score que deu. Você tomou as condutas necessárias para aquele score? Não. Porque aqui eu só ensinei vocês a aplicar a escala. Aqui é uma disciplina de gestão, não é uma disciplina de técnica, de o que a gente faz com esse resultado. Eu só mostrei para vocês o que é a escala e como a gente aplica a escala, e a escala vai cair na prova justamente para vocês serem obrigados a estudar a escala. Existem diversos trabalhos. O que eu faço para cada nível que aparece na escala? Nos hospitais tem protocolos. Para aqui você faz tal coisa, para aqui você faz tal coisa, para aqui você faz tal coisa. E para cada nível que você encontra, você tem uma série de condutas preventivas. Eu vi na TI do hospital, eles imprimem as escalas, plastificam e deixam na parede. Sim, o plastificar significa o quê? Reduzir. Por que você plastifica? Evitar infecções. Porque ela tem que ser lavável. E o objetivo é esse. Chegou no determinado nível, você tem que fazer uma determinada conduta. A gente não teve disciplina de SAD. Nós não tivemos SAD. Mas você pega muito no seu diagnóstico aplicando escalas. Está lá na fase do diagnóstico. E o que eu faço quando eu encontro? O hospital não tem colchão para prevenção de lesão por pressão. O que você faz? Encaminha a solicitação para supervisão e coloca no prontuário de todos os pacientes que necessitam. Encaminhado para a supervisora fulana de tal a necessidade da colocação de um colchão para prevenção de lesão por pressão. Se o hospital vai comprar ou não, já não é problema teu. O teu problema é se proteger. Olha, aqui o paciente também precisa de placas nas proeminências ósseas. O hospital não me deu. Encaminhado para a supervisora tal a necessidade da aquisição. Se é um hospital público, vírgula, é comunicado à família sobre a possibilidade da aquisição, da disponibilização deste utensílio até que o hospital o providencie. Escreva do jeito que você quiser. Desde que você deixe bem claro. Eu falei para a supervisora e falei para a família. Se não tem o material, não sou eu que vou comprar. Mas a minha parte eu fiz, eu deixei registrado. Porque se vier algum problema, o problema está registrado. Tá? Dano. O que é um dano para essa portaria? É tudo isso aí, doença, lesão, sofrimento, morte ou incapacidade ou disfunção física, social ou psicológica. E aí nós vamos entender a iatrogenia, já. Incidente, o evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário para o paciente. Isso é um incidente. E evento adverso. O evento adverso é um incidente. Só que esse incidente do evento adverso gerou um dano ao paciente. Ok? Então, o evento adverso, o que é um evento adverso? É um incidente que resulta em dano ao paciente. É qualquer coisa que não era para ter sido feita e aconteceu e o paciente teve um dano, teve uma lesão, um sofrimento, uma incapacidade, uma disfunção. Isso é o dano. Por isso que a resolução no juridiquês você vai explicando, dano é isso aqui. Para nós aqui, dano é isso aqui. Pouco importa o que você acha que é um dano. Tudo bem? E aí cai aqui, nos eventos adversos em saúde. Tá?
são os eventos indesejáveis que acontecem durante o atendimento de saúde e resultam em dano ao paciente. E aí aqui a resolução da segurança do paciente, ela até amplia, ela também pega dano ao profissional, ok? Então, é um dano não relacionado à evolução natural da doença, ou seja, não era previsto que isso acontecesse pela evolução natural da doença, e não era previsto que isso acontecesse com relação ao tratamento de saúde, como por exemplo lá, amputar os dedos de um pé que está com necrose em consequência de problemas vasculares por diabetes. Okay? Ah, mas você vai perder o dedo. Ok, isso é um dano, mas é um dano esperado, porque não pode ter um dano não esperado. E aí nós chegamos no termo iatrogenia. Iatrogenia é bem antigo, isso é lá da Grécia Antiga, é um termo grego. E aí é qualquer dano ou efeito negativo na saúde do paciente causado por um profissional de saúde, seja por ação, seja por omissão. Lá na sua disciplina de bioética e legislação, está lá as suas imperícia, imprudência e negligência, que pode acontecer tanto por ação quanto por omissão. O que significa omissão? Você viu o dano acontecer e não fez nada para impedir que acontecesse. Mas foi a fulana que administrou. Ok, você tinha que impedir. Não, às vezes, pegar na mão dela, mas comunicar, levar. Eu estou pegando um plantão com um soro sem identificação. Desculpa, eu não vou ser omisso. Isso aconteceu. Peço desculpas. Eu não quero prejudicar a sua carreira aqui na instituição, mas eu também não quero prejudicar a minha. Entre você e eu. Entre proteger você e proteger a mim mesmo, eu protejo a mim mesmo. Nada contra isso. Mas um dos dois vai ficar desprotegido, que seja você, não? Ok? E aí nós temos várias lesões. Lesões físicas, né? Infecções, feridas, qualquer infecção, qualquer, é um evento adverso, uma iatrogenia. Não pode acontecer, não deve acontecer, ok? Então nós temos aqui, os exemplos de iatrogenia. Iatrogenia por ocorrência. Iatrogenia por ocorrência é quando você tem uma lesão física, você consegue mensurar fisicamente essa lesão. A infecção ou feridas são exemplos de infecção física, ok? Eu lembro que eu trabalhava numa UTI que uma técnica de enfermagem que trabalhava no setor de coleta não estava conseguindo funcionar a veia do paciente e ela foi lá e pegou uma gasometria. Graças a Deus esse paciente não era meu, era da colega do lado. E aí, na gasometria ela errou o procedimento, né? Teve hemorragia, que ela também não soube estancar a hemorragia e necrosou uma parte, né, da fossa cubital do paciente, ela pegou na artéria braquial. E pasmem, na reunião entre os enfermeiros para a gente tentar reverter esse processo, ou seja, melhorar a conduta, o supervisor veio falar assim: então, vocês têm que melhorar a supervisão. Eu falei assim: deixa eu saber o que é que você está me propondo. Você está me propondo que toda vez que tiver uma coleta laboratorial, eu pare de fazer o que eu estou fazendo e acompanhe a pessoa que vai fazer a coleta? É isso que você está me prontificando? E a pessoa que cometeu este ato ilícito, que ela está proibido por resoluções do COFEM dela pegar a artéria, é um procedimento privativo do enfermeiro, ela vai continuar no hospital de boa, é isso? É isso que eu estou entendendo? Se foi isso que eu estou entendendo, desculpa, eu não estou entendendo mais nada. Absolutamente mais nada. Se você quiser que eu realmente faça isso, ok. Na hora que tiver rabo no meu plantão, eu vou passar o plantão com rabo, já que a enfermagem é continuidade mesmo. O próximo enfermeiro que dê continuidade.
ou isso é impraticável. Ou você manda essa pessoa embora, ou você manda essa pessoa para reciclagem. Mas não dá para eu ficar do lado da profissional, sabendo que ela sabe que ela cometeu erro. Sabe que ela cometeu erro. Tá? Um exemplo de iatrogenia. Tá bem? Iatrogenia por diagnóstico. O paciente vai fazer uma tomografia com contraste, que o paciente, por exemplo, tem alergia ao contraste. Ou usa uma dose excessiva de contraste e você, enfermeiro, não orienta o paciente, ou não entra com o paciente com medidas para diluir e acelerar, né, a excreção deste contraste. E aí o paciente tem lesão no rim, né, por toxicidade do contraste. O contraste é tóxico. Isso é um dos exemplos, ok? Existem diversos tipos de exemplo que pode dar problema por conta do diagnóstico. Iatrogenia terapêutica, né? Efeitos indesejados do medicamento ou do procedimento. Então, qualquer alergia, né? Às vezes o paciente não sabe que tem alergia, ok? Aí, paciência, é uma iatrogenia, tem que ser registrado, tem que ser revertido, entrar com antihistamínico no evento alérgico. Mas se o paciente já é documentado que ele tem alergia, ele não pode tomar o medicamento. Como é que você registra uma alergia? Cada hospital tem o seu impresso. É um impresso específico de eventos adversos. E aí no impresso de eventos adversos, ou ele é digital ou ele é impresso mesmo, aí você digita, imprime, ele é impresso, você escreve ele à mão, e aí você vai classificar o tipo, e ele não está escrito como iatrogenia, ele vai estar escrito como evento adverso. E aí você vai descrever qual foi o evento adverso. Tá? A iatrogenia na relação médico-paciente, ou na relação, eles colocam médico-paciente, mas pode ser qualquer profissional. Pega aquelas pessoas extremamente delicadas que tratam os pacientes de uma forma tão meiga, só que não, né? E aí qualquer problema relacionado a isso, né, entra neste aspecto, no aspecto emocional do paciente, tá? Você ser muito bruto e muito ríspido com o paciente, ocasionando problemas emocionais ou psicológicos para esse paciente. Tudo bem? E aí por isso que a gente tem, pegar familiares e pacientes. Que horas são para a gente ver? 9 horas. Só para terminar, eu havia falado para vocês, os slides acabam por aqui. Nós temos eventos adversos que não estão relacionados à política, ok? Por que eu gosto de falar mais para vocês? Porque se vocês lerem apenas as políticas e ler os eventos adversos e as iatrogenias relacionadas à política, você vai ficar apenas no aspecto de dano ao paciente, segurança do paciente. E você tem outros aspectos que eles transcendem a segurança do paciente. Vou pegar um exemplo. Essa semana passada, eu estava ensinando a galera do 4º semestre a fazer a sondagem vesical. Aí uma menina questionou: professor, insufla o cuff? Insufla o cuff? Olha, eu sempre insuflei e até hoje não ouvi nenhuma e não li nenhuma determinação diferente do insuflar o cuff. Mas eu vi algumas discussões das pessoas falando que quando você insufla o cuff, você pode danificar o cuff. Mas existe alguma orientação do conselho? Ou existe algum parecer técnico de algum conselho? Né? Orientação seria do Conselho Federal, que baixa uma norma, uma resolução para o Brasil inteiro. Ou você tem um parecer técnico de um conselho regional, que aí pode ser de qualquer estado, que dá uma diretriz e uma orientação de conduta.
E aí, não, tem sim. Eu falei, então me mostra. E aí não mostrou, eu fui buscar e até agora não encontrei. Eu realmente desconheço, não vi nada no site do COFEM, né, que você tem lá a parte resoluções e a parte pareceres técnicos. E também não vi nada no site do Corém, São Paulo. Não vi nos outros Coréns, porque senão se torna uma pesquisa muito grande. Isso é um trabalho, por exemplo, para enfermeiro de educação permanente, né, que você fica rastreando essas notificações. Por que a gente insufla o cuff? Qual que é o objetivo? Olha, analisando o procedimento, eu sempre tive a certeza do risco de insuflar o cuff, não de estourar o cuff, mas é o risco de contaminar a sonda. Se você fizer o procedimento errado, né, ou dependendo da forma como você faz o procedimento, que a sonda tem um saquinho, né? Se você solta o saquinho para insuflar o cuff, a chance de você contaminar a sonda ela é enorme, e aí você trazer um risco de infecção para o paciente. E aí surgiu a pergunta: e professor, e se você tiver com a sonda e a sonda estourar na hora que você for insuflar o cuff? Porque cada sonda você tem, né, um máximo permitido, né? Você tem lá, não está escrito na sonda, você tem que buscar isso na literatura, mas, por exemplo, sonda de número 10, você coloca quantos ml de soro? Sonda número 12, quantos ml de soro? 14, 16, 18, 20 e assim sucessivamente. Você tem um máximo de ml. E por que a gente insufla a sonda? Já aconteceu, óbvio, não são todas as sondas que acontecem, mas já aconteceu de pegar a sonda sem insuflar e ela está furada. Acontece. Tem hospital que é acreditado e compra tudo certinho. Tem hospital que não é acreditado e às vezes compra coisa de leilão. O que é coisa de leilão? O hospital acreditado pede, aí o enfermeiro da qualidade avalia, ou o médico da qualidade avalia e fala assim: não quero. Por que não? Porque esse produto não atende aos nossos padrões de qualidade. E aí o importador vai jogar o produto fora? Não, né? Faz leilão. Aí o hospital que não é acreditado compra esse produto no leilão. E aí esse produto que é de uma qualidade inferior chega na tua mão, enfermeiro. E aí você vai administrar, vai usar o produto. E o produto ele tem uma qualidade inferior. Não é um evento adverso? Foi descrito em alguma parte da lei? Da portaria? Não. É um evento adverso. Só que é um evento adverso relacionado ao material. Luva de procedimento, luva estéreo, nossa, acontece horrores. Quem aprendeu a colocar luva comigo, fala assim: ó, você tem que ser ignorante para colocar luva. Por quê? Porque se ela tiver que estourar, que ela estoure no momento que você estiver colocando, e não no momento que você estiver atuando. Porque se ela estourar no momento que estiver atuando, existe a possibilidade de alguém falar que o erro foi teu. E aí você vai colocar você, porque é um equipamento de proteção individual, e se a luva for estéreo, também o paciente em risco. E quem aprende comigo, literalmente, né, tem até o vídeo lá, eu tenho que gravar ele mais curtinho, mas eu faço exatamente isso: você enfia o dedão e puxa. Ah, professora, se estourar, que ela estoure agora, porque aí eu já pego outro. E se estourar 3 na sequência, chama o supervisor, pega o impressinho de evento adverso e coloca luvas com qualidade inferior. E aí você não joga a luva fora, dá para o supervisor e fala assim: ó, o que você vai fazer daqui em diante não é problema meu, porque aqui eu só sou um enfermeiro assistencial. Eu me limito ao meu cargo. E eu gosto de ser enfermeiro assistencial. Prefiro ser enfermeiro assistencial do que supervisor, porque eu gosto de pôr a mão na massa. Eu queria ter o salário dele, mas eu gosto de pôr a mão na massa. É um evento adverso relacionado ao material. Trabalhei numa UTI que eles compraram os eletrodos e as plaquinhas em leilão. Não ficava. Você colocava, o negócio escapava. Você colocava, o negócio escapava. Você fala: mano, que saudade do líquido de DAC. Quem? Líquido de DAC. What? Essa coisa do século passado. Nem existe mais. Porque você passa o líquido de DAC em qualquer colinha, cola no paciente, mano, aquilo não solta nunca mais.
Você pode passar no micropore. Ele vira, mano, um esparadrapo nível hard. Não solta nem a pau, tanto que nem se fala na faculdade, nem se fala em lugar nenhum, que é para você não ter a possibilidade de pensar nisso. Muito usado em ortopedia. Que saudade do líquido didático, que eu duvido que esse eletrodo ia soltar no peito. Da mesma forma, o carro, você pulgava, estourava. Aí vem a pessoa da qualidade e fala assim: vocês estão usando errado. Fala assim: não seja por isso, nos ensine. Nos ensine, já que você está dizendo que eu faço isso todo santo dia. Este lote é uma porcaria, mas você está dizendo para mim que faço isso todo dia, que eu não sei colocar isso. Me ensine, por gentileza. Com toda a educação, só que com essa cara de Palermo, né? E minha mãe fala, como é que é? Eu sou debochado. Com essa cara de debochado. Gentileza, eu faço questão de ser ensinado por vossa saúde. Como é que eu uso assim? A minha vontade de dizer era, como é que eu uso essa minha? Pessoal, comprou de leilão. Comprou de leilão. Evento adverso de fluxo. Visita médica tem que passar, na maioria dos hospitais, é um padrão mundial. Por quê? Porque as coisas vêm assim, e aí virou rotina, e continua assim, e, dificilmente vai mudar. Na maioria dos hospitais, os médicos passam visita até no máximo 11 horas. No máximo, estourando assim, você tem um limite de 11 horas. Por quê? Porque vai que, acontece alguma coisa no meio da ronda, né? Mas a maioria dos hospitais limita até 10 horas. Por quê? Porque depois você tem os fluxos normal da enfermagem. As coisas têm que acontecer. Se o paciente tem que ir para o exame, ele tem que ir para o exame. O paciente tem que tomar banho, tem que fazer curativo, tem que tomar medicação. E as coisas têm que acontecer. Não dá para você ficar esperando o médico passar. E o médico precisa passar para fazer o aprasamento da medicação e solicitar a medicação na farmácia. A coisa tem que girar. Aí você tem um médico bonitão ou a bonitona, passa 3 horas da tarde e abre o curativo. Evento adverso de fluxo ou de procedimento. Não vai bater tudo. Mas é um evento adverso, percebe? Não deveria acontecer. Ou você tem um elevador que é exclusivo para transporte de pacientes para fazer exame, você abre a porta do elevador e está lá o bonitão do funcionário. Aí você olha para ele e você fala, o que você está fazendo aí, Cristo? Ah, é porque o outro estava demorando muito. Entendeu por que enfermeiro é chato? Ah, eu não tenho dó. Ah, beleza, você trabalha em qual andar mesmo? Qual que é o setor? Quem é o seu enfermeiro? Ok. Oi, tudo bom? Você não sabe quem que eu encontrei no elevador. Porque é isso que tem que ser feito. Se tem regra, a regra é para ser seguida. O bom do brasileiro é que a gente faz jeitinho. E o ruim do brasileiro é que a gente faz jeitinho. Filho, se a regra é elevador exclusivo para paciente, para fazer procedimento, é exclusivo. Você é paciente? Você vai fazer procedimento? Fazendo o quê? Trabalhei num outro hospital que a UTI era no subsolo. Mano, era... Nossa. E aí eu falava lá, né? Falei assim, não é à toa que todo mundo morre aqui. Falei, por quê? Porque não bate sol. Uma UTI que não tem energia do sol, como é que você vai trazer o paciente de volta à vida, pelo amor de Deus? O paciente já está no fundo da terra, você nem precisa cavar a cova, só você andar para o lado e já deixa o paciente aqui. E olha que a gente está muito mais do que 7 palmos abaixo da superfície. E aí vira e mexe, apareciam insetos na UTI. Inseto, larva, outro evento adverso. Porque eles vinham, literalmente eles, sei lá de onde eles brotavam, mas às vezes você estava andando lá, você via lá uma centopeia no meio da UTI. Ou qualquer outro inseto. Que bacana, é um evento adverso. Então qualquer coisa que foge do padrão esperado, daquilo que você tem que fazer, é classificada como evento adverso. A resolução, a portaria, por isso que eu trouxe o histórico,
ela traz um histórico da segurança do paciente muito específico. Mas todos esses outros eventos que eu descrevi para vocês também geram problemas ao paciente. Porque se você pega o bonitão, porque para a maioria, para algumas pessoas aqui e para algumas que vão ver, elas vão bater o olho e falar assim, nossa, X9. Você fala, ok, beleza, sou mesmo. Neste caso eu tenho que ser. Por quê? Porque eu sou ético aquilo que eu escolhi ser, enfermeiro. Aqui não é o Vitor, pessoa física. Aqui é o Vitor, enfermeiro. E aí eu tenho um elevador, que é exclusivo para o paciente. E eu tenho paciente que eu não posso ficar muito tempo longe de um suporte de UTI. Pô, você se tirar às vezes o paciente de uma UTI, cara, você tem que montar monitor, você tem que montar lá o cilindro, aí você tem que fazer toda uma logística para poder tirar o paciente. Você nem tira ele da cama, você leva ele com a cama inteira justamente para não ter o trabalho, sabe? Porque é um trabalho do cão. E aí você aperta o elevador está no 10º andar. Por quê? Porque o bonito chamou. Mas sabe? Você fala, meu, qual que é o seu problema? Você está aqui para cuidar dessa pessoa e você, por não querer descer a escada ou não querer esperar o seu elevador que existe para você, tu chama o elevador do paciente. Olha o risco que você colocou para o paciente. Olha o risco. E eu não estou preocupado com você, se você perder o seu emprego ou não, se você vai tomar uma bronca ou não. Não estou preocupado com você. Porque eu não vim para o hospital para encontrar você. Eu vim para o hospital para a casa dele. Casa dele que eu estou aqui. E para mim pouco importa, não sei nem o nome do paciente. Mas eu saio do hospital, eu saio da minha casa, eu acordo de manhã, eu tomo banho, tomo café, coloco a minha roupa e vou para um hospital para cuidar de pessoas que eu não conheço. Essa é a minha missão. Para eu chegar no elevador, que é exclusivo de transporte de paciente, para exames, está claro por que tem isso? Porque se você tem regra, tem história. Para você, está no elevador, eu faço questão de. Quem é você, querido? Que andar que você está? Ah, você não vai me dizer? Ok, pode ficar tranquilo, eu te acompanho até você chegar no seu andar. Faço questão. Mas pode ficar tranquilo que eu já estou chamando a minha supervisora. Vai acompanhar você. Olha isso. Eu vou te dizer, às vezes você tira um paciente de uma UTI e leva 2 andares abaixo para fazer um exame e ele volta para a UTI, é como se ele tivesse viajado de carro, sei lá, 20 horas. Você chega só o pó da rabiola, você chega o seu paciente, ele desestabiliza inteiro. Só de meia horinha, de vai para cá, para lá e volta. Se desestabiliza inteiro. Você pega um inseto. Olha o risco de contaminação que esse inseto não vai trazer para o setor. Aí você tem todas as técnicas, todos os procedimentos asséticos e tem um inseto. Aí você faz todo um protocolo, toda uma rotina. O médico, ao invés de chegar às 10 horas da manhã, ele chega às 3 horas da tarde, nem fala nada com você, chama o técnico sem comunicar você e abre o curativo. Você fala assim, what? Isso aqui tem todo um esquema, tem toda uma logística para rodar. E o hospital não gira em torno de você, Dr. House. Sabe? 3 eventos, ou a luva. Eu estou lá fazendo e já aconteceu. Você está fazendo o procedimento, a luva abriu. O paciente se contaminou com a minha mão e eu me contaminei com o fluido do paciente. Você não tem dó. Se a luva tiver que estourar, que ela estoure antes para começar o procedimento. Por quê? Porque eu vou me proteger e proteger o paciente. Ah, mas e a luva? Eu estou cagando para a luva. A luva que você pegue outra. Ou que você compre uma luva de qualidade melhor. Então não é que você é desleixado, pelo contrário. Se o teste de qualidade é enxufar o cuff, por quê? Porque imagina, aí eu faço todo o procedimento certinho. E foi a discussão que a gente teve na quarta. Falei assim, então vamos imaginar assim, porque eu não sei nem com quem que você falou sobre isso. Mas eu realmente, aí na última semana eu falei com as pessoas, tipo assim, eu não encontrei. Se você encontrar, me manda, por favor. Eu estou dizendo, eu procurei e não encontrei. Aí eu faço toda a técnica, né, que eu ensinei para vocês para fazer a sondagem vesical.
eu coloco a sonda, insuflo o cuff, puxo para ver se ela vai travar e o negócio está furado o cuff. E aí como é que eu vou pegar outra sonda? Vou ter que começar o procedimento do certo? Olha o tempo que você gasta. Se você passar uma sonda, você não passa uma sonda em menos de 20 minutos. Se você for rápido, você pode colocar em meia hora para você passar uma sonda. De preparar o material, preparar o procedimento e fazer a sondagem, você põe aí, ó, de 20 a 30 minutos. Se for mulher, demora muito mais tempo. O homem é mais rápido, é mais fácil sondar. Percebe? O que são eventos adversos? E tudo isso, cada instituição tem o seu impresso específico. Não se preocupe com isso. Se não tiver o impresso específico, se proteja. Coloque, por exemplo, no caso de lesão por pressão. Coloque, se for relacionável ao paciente, coloque no prontuário do paciente. Registre. Porque aí, se der algum problema, o seu registro está feito. Tudo bem? Dúvidas? Angústias? Frustrações? Foi um grande privilégio ter participado da vida de vocês. Realmente eu fico muito feliz de ver vocês chegarem nesse estágio. Vocês vão para um outro estágio, que literalmente o nome é estágio mesmo, né? A gente não vai se ver mais, exceto vez ou outra aí no corredor. Se vocês precisarem, vocês têm meus hábitos, né? E é uma honra ter participado da história da vida de vocês. Muito agradecido por essa honra. Obrigado.